Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Psique em Xeque. Pessoal, para todos vocês que acompanham o nosso conteúdo, nosso canal, os últimos vídeos, vocês têm visto que nós temos abordado as obras completas de Sigmund Freud. Contudo, eu ressaltei em algum dos vídeos que em meio a essas obras completas nós vamos colocando aí vídeos abordando temas também dentro da psicanálise, alguns conceitos, algumas questões que atravessam muitas vezes a psicanálise, em meio a esses vídeos abordando as obras completas. E como assim, eu suponho que uma coisa vai levando a outra, ou seja, um vídeo vai se ligando em alguma medida ao outro. Nos últimos vídeos nós abordamos a questão das neuroses de forma mais ampla. Em sequência, aí nós voltamos para as obras completas de Freud abordando o caso Dora. Contudo, no caso Dora, eu não dei ênfase para a estrutura clínica de que se tratava o caso Dora. E falei mais sobre a transferência na relação, que se dá entre analista e analisando, no caso em que se deu entre Freud e a jovem Ida. Contudo, assim, me faltou, e as pessoas disseram isso para mim, que eu não frisei a questão do quadro clínico. Supõe ser uma questão inconsciente, como deixo aqui sempre livre, o inconsciente vai fazendo, enfim, vou me entregando aqui de forma livre à associação, e a qual muitas vezes escapou. Então, hoje eu vou abordar junto aqui com vocês a histeria. Hoje nós vamos então discutir um pouco sobre essa afecção aí, ok? Antes de tudo, deixe o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva por gentileza no canal, isso vai nos ajudar. Deixe aí o seu comentário e envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder para nos ajudar aí a atingir nossa meta aí de 4.000 horas e 1.000 inscritos. Conto com cada um de vocês para isso, tá bom? Então, a histeria, como eu já até iniciei, ela é uma afecção do tipo neurótica, ou seja, a histeria é das três clássicas neuroses, que são a histeria, a obsessão e a fobia. A histeria é aquela que está desde o início. Aliás, a psicanálise é fundada a partir da investigação dos quadros histéricos. Já Freud, juntamente com o Joseph Breuer, eles na sua investigação sobre os fenômenos, vamos assim dizer, e as características dos sintomas histéricos, começaram a investigar e tentar entender o que acontecia com aquelas mulheres, que apresentavam muitas vezes rigidez no seu corpo, apresentavam afonia, apresentavam uma cisão ou uma cisão assim de consciência, apresentavam algumas vezes de uma forma teatral, na forma de se relacionar e de expressar as suas angústias, enfim. Então Freud e Breuer colocaram-se à escuta das histéricas, a escutar as histéricas. O que diferencia um pouco do que Charcot, um homem a qual Freud admirava e foi estudar com ele na França, a qual a histérica era, assim, vamos assim dizer, um objeto do saber médico, onde era apresentada ali no Hospital Salpêtrière, lá na França, mas como um saber do médico, atravessada ali pela hipnose, e que Freud foi lá, ficou admirado pelo Charcot, como Peter Gay diz muito bem na biografia do Freud. Contudo, aquilo assim, Freud tirou dali o que era proveitoso, mas trouxe as suas próprias reformulações, sua própria forma de pensar, enfim. Então Freud escutou as histéricas no seu sofrimento e não as fez apenas como objeto de um saber médico. Isso é muito importante frisar. E aí Freud, quando retorna, vamos assim dizer, mas retomando aqui, ele retorna da França e ele, juntamente com Breuer, que tinha um caso clínico que foi 10 anos antes de ter a investigação, de lançar o texto da investigação sobre a histeria, estudo sobre a histeria, texto escrito a 4 mãos por Freud e Joseph Breuer,
Eles tinham uma paciente do Breuer chamada Ana O, recebeu o pseudônimo de Ana O para o caso, a qual Breuer relatou isso a Freud. Então ambos, assim, vamos assim dizer, né, começaram a perceber que havia algo da ordem da escuta, de escutar elas, mesmo que naquele primeiro momento ainda tivesse atravessado, né, pelo método hipnóptico e automaticamente pelo método catártico. Não estando aqui presente ainda a psicanálise propriamente dita, ou seja, tendo a centralidade na livre associação das palavras, nem na interpretação dos sonhos, enfim. Você percebe que eu vou usando a expressão mulheres, porque a histeria é uma afecção neurótica comum ao gênero feminino. Contudo, não é exclusivo do gênero feminino. O próprio Charcot já tinha apontado essa conotação também, essa característica, essa afecção neurótica também nos homens. Contudo, ela é mais comum às mulheres. Até o próprio nome, né, que vinculava-se ao útero, diziam que era uma afecção vinculada ao útero da mulher, né, por isso a ideia de estar na feminilidade. Contudo, descobriu-se automaticamente, depois Charcot leva isso para a região do cérebro como uma doença mental, e Freud então traz para o âmbito de uma questão, vamos assim dizer, psicológica, vinculada à psique. O dispositivo psíquico central na histeria, como em todas as neuroses, diga-se de passagem, é o recalque. O recalque funciona de forma a defender o sujeito de algum desejo inconsciente que, de alguma maneira, produz, assim, uma certa perturbação ao eu, vinculado ali à consciência, né? E aí produz, então, um conflito, e o recalque, então, lança isso para o inconsciente. E na tentativa de voltar, de retornar àquele evento traumático, aquela cena traumática, quer seja na realidade material ou na realidade psíquica, né, como diz o Freud, né, em uma de suas cartas a Fliess, né, não acredito mais em minha neurótica. A questão que ele está dizendo é que não é que aquilo não havia, que ela não sofria com aquilo. Contudo, é que havia uma realidade psíquica que, para o neurótico, tem um maior valor do que, muitas vezes, a realidade material. Então, independe se o evento traumático aconteceu na realidade material ou na realidade psíquica através da fantasia. O que importa é que o recalque funciona, então, a lançar isso para o inconsciente, a não permitir que isso fique ali, de alguma forma, no eu, na consciência, né, vinculado à consciência. Só que, ao tentar retornar, acontece uma via que foge à normalidade. E como é que retorna esse recalcado, esse desejo recalcado, esse desejo sexual recalcado? Retorna muitas vezes no corpo. Então o corpo, dentre todas as afecções psicopatológicas, a histeria é aquela que tem maior conotação no corpo. O corpo tem um papel central dentro dessa afecção neurótica. Contudo, de qual corpo está se falando? Não é do corpo dos anatomistas, daquele corpo soma, né, dos anatomistas, aquele que pode ser destrinchado através de manuais e tal. Não. Fala-se aqui em psicanálise de um corpo erógeno, de um corpo que é atravessado pelo simbólico, daquele corpo que, por meio das fantasias do sujeito, ele ou ela pode ser atravessado por isso e então produzir nele ou nela um conflito. Então, ou seja, o campo simbólico é que produza ou que tem esse grande efeito, muitas vezes, dentro desse quadro sintomatológico da histeria. Claro que eventos traumáticos de cunho sexual, de forma material, ou seja, de avanços na realidade material sobre esse sujeito, também podem produzir a questão neurótica histérica. Inclusive, essa era a primeira teoria de Freud, a teoria da sedução, né? De que a criança era seduzida por um adulto. Contudo,
Freud abandona essa teoria por achá-la absurda e por constatar que ela é absurda, e por daí vinha a frase que eu já citei aqui, a Fliess, sobre ele não mais acreditar na sua neurótica. Porque não necessariamente aquilo aconteceu na questão material, mas pode ter ficado ali apenas no campo da fantasia desse sujeito que levou ele ou ela a ter este conflito, então manifestar de forma histérica. Há uma conversão daquilo que é simbólico, daquilo que é traumático no campo do simbólico para o corpo. Então há, assim, converte-se isso que psiquicamente produziu esse trauma nessa pessoa no corpo. Por isso, há então aqueles enrijecimentos no corpo das histéricas, há então a explicação das afonias, muitas vezes nas histéricas, da cisão de consciência nas histéricas. Aí há, muitas vezes, o papel central do corpo dentro dessa concepção. Lembremos, mais uma vez, fala-se aqui de um corpo erógeno, atravessado pelo campo simbólico, ou seja, pela palavra, cortado pela palavra. Ok? Nos últimos tempos, a histeria também tem sofrido algumas deturpações. Aliás, a histeria desapareceu dos manuais diagnósticos. Ela não se encontra mais, você não encontra nos manuais diagnósticos, quer seja CID-11 ou no DSM, que está na sua 5ª edição, DSM-5, a palavra histeria. Você vai aparecer questões somatoformes, questões de outra natureza. Vai aparecer outras coisas, em outras nomenclaturas, e não mais a histeria. Ou seja, há uma pulverização do quadro e da característica histérica em vários quadros sintomatológicos, e a qual vai se dando o nome de transtornos. E isso vai diluindo, vamos assim dizer, o quadro histérico. Contudo, para quem trabalha na clínica, observa que é muito comum a histeria manifestar-se, se não nos mesmos moldes do tempo de Freud, mas com outros que não são tão assim distantes daqueles do tempo de Freud, ou seja, no corpo. Porque a educação e a cultura de um lugar, ela se relaciona diretamente com a forma em que o sintoma se manifesta. Então a cultura e a sociedade no tempo freudiano, na Viena de Freud, era um. A sociedade agora é outra. Então a roupagem sintomatológica da histeria talvez vai apresentar-se de outra maneira. Isso não significa que ainda não seja histeria. Só o que mudou é a forma de manifestação do corpo, de como ela se manifesta no corpo. Ok? Eu espero assim ter iniciado, introduzido a questão da histeria para vocês. Suponho assim que tenha faltado alguns elementos, que tenha, enfim, mas acho que faz parte, é o que me incorre agora, é o que me incorre hoje. E como sempre costumo fazer também, aqui vai estar, né, um livro de referência do que nós hoje falamos, ou vamos assim dizer, né, sugestão para vocês, um bom livro. Esse livro é muito bom, da Silvia Leonor Alonso e do Mário Pablo Fux. É um ótimo livro para você pensar a histeria. Mas também, vou dar licença, vou pegar aqui, também você pode ler este livro de Sigmund Freud, né, que é aqui da Companhia das Letras, que é o estudo sobre a histeria. E também tem esse aqui, da Imago, né? Esse aqui que é o volume 3, de 1893 a 1899, aonde aborda as neuroses de defesa, a qual Freud elaborou. Então está aqui sugestão de livros, está aqui um esboço sim, do que me incorreu aqui sobre as neuroses, no caso histéricas, e que talvez você possa aí deixar seus comentários, suas impressões e dizer, olha, ficou faltando isso, mas isso aqui eu não entendi. E isso nós vamos assim cada dia mais tentando acertar, melhorar aqui o conteúdo do canal e introduzindo vocês aí dentro de alguns pontos, vamos assim dizer, da teoria psicanalítica, tá bom? No mais, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo Psique em Xeque.